Opa! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os grandes inimigos da sua mente. Isso mesmo, os sabotadores. Os sabotadores foram mapeados por um psicólogo americano e ele identificou, depois de muito estudo, que toda a humanidade tem basicamente 10 grandes sabotadores. E esses sabotadores, eles foram criados por nós quando a gente era criança. Qual que é uma das características da sabotagem? Uma das grandes características da sabotagem é que a gente perde energia no nosso corpo. Ou seja, quando a gente ativa um sabotador e ele sai pela nossa linguagem ou sai pelas nossas ações, esse sabotador ele arranca a energia do nosso corpo e a gente fica exaurido. Às vezes o exaurido pode ser uma energia muito forte que a gente perdeu, ou às vezes pode ser uma pequena energia, não importa, a gente perde energia. Por quê? Porque são eles que estão controlando a nossa mente naquele exato momento. E por que isso acontece? Por que você dispara um sabotador? Você dispara um sabotador porque ele é um padrão mental. Lembra que eu falei sobre um vídeo de padrão mental? Se você não assistiu, procura aqui no meu canal e vai assistir um vídeo sobre padrão mental. E o padrão mental de um sabotador, ele tem a mesma característica, ele se repete. E ele faz a ação de sabotagem porque ele quer ganhar um benefício imediato. E aí que está a grande sacada. Quando isso mentalmente você solta uma sabotagem, você tem uma recompensa imediata e essa recompensa imediata dispara uma quantidade muito grande de hormônios no nosso cérebro e, por consequência, no nosso corpo. E essa recompensa imediata faz com que o nosso cérebro fique se autoestimulando o tempo inteiro para que a gente tenha essa carga de hormônios no nosso corpo. Porém, o lado nefasto do sabotador é que ele impede que a gente faça certas coisas. E é isso que é o lado ruim do sabotador, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer o primeiro grande sabotador que, ao meu ver, ele é muito ruim, que é o controlador. Você deve conhecer aquele tipo de pessoa que quer controlar tudo. Ela quer saber aonde você vai, com quem você conversou, quer saber o que você vai fazer durante o dia, e se o que você vai fazer como é que você vai fazer para ver se está certo, se está errado. Ela quer controlar a sua vida, ela quer controlar todos os detalhes de tudo o que acontece ao redor dela. E se você interrompe essa pessoa e não deixa essa pessoa controlar você, ela fica completamente irritada. Ela muda o estado mental dela, começa a disparar um monte de processo mental. Às vezes, para algumas pessoas, muda até a respiração, ela sai do controle emocional dela, fica completamente fora de si. Tudo porque ela quer controlar. Tudo porque ela quer controlar. Isso é um grande sabotador, o controlador. Eu vou trazer só uma forma bem simples aqui, mas ele é muito nefasto. O controlador, ele é muito nefasto. Tem gente que perde, eu conheci gente que perdeu um grande cargo num grande banco, simplesmente porque no processo de seleção, ele estava concorrendo à vice-presidência de alguma coisa no banco, e no processo de seleção, os psicólogos perceberam que ele tinha esse comportamento de controlar. E controlar é ruim, porque você impede que as pessoas façam o melhor delas. Beleza? Então, esse é o primeiro grande sabotador. O segundo grande sabotador chama-se prestativo. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo para ajudar todo mundo, para poder parecer bem, para poder ser amado, para poder ser reconhecido pelas ações que faz para os outros, para poder contribuir com todo mundo? Esse tipo de pessoa, ele tem um nível de sabotagem onde ele tira as atividades, ele deixa de realizar as atividades dele, pessoal, ou dela, para poder ajudar as outras pessoas. E aí o que acontece? Quando essa pessoa solicita algo para alguém
que ele fez ajudou de alguma maneira, e essa pessoa dá uma negativa, o prestativo ele fica extremamente chateado, extremamente magoado, achando que ele ajudou demais e não teve a recompensa que deveria ter. Então, essa chateação emocional é porque simplesmente ele queria ser reconhecido, ele queria ser amado. E como ele não teve essa recompensa, o pagamento, ele ficou chateado. Esse tipo de sabotador, ele é muito ruim, porque você boicota a sua vida, as suas ações que você precisa fazer na sua vida e começa a se dirigir e focar tudo para terceiros. Ele é muito ruim. Aí tem um outro sabotador aqui, que é o esquivo. Esse aqui ele chega a ser até engraçado, né? O esquivo é o tipo de pessoa onde você vai ter uma conversa direta, franca, onde você vai lidar com algum tipo de questão muito importante, seja um problema, sejam ações que você precisa fazer, seja você confrontar essa pessoa, o esquivo foge da conversa. Ele simplesmente foge, ele quer mudar de conversa, ele quer sair do lugar, ele dá um jeito de não ter aquela conversa. Esse é um tipo de situação. A outra situação que o esquivo faz, ele sabe que precisa fazer alguma coisa que é importante para ele, porém ele pega uma outra atividade que não tem nada a ver, que não vai dar resultado nenhum para ele, e ele foca a energia naquela atividade. Por quê? Porque ele quer fugir da responsabilidade. Isso mesmo, fugir da responsabilidade. O grande ganho dele é fugir da responsabilidade. Porque tem algo oculto que faz com que ele não encare as atividades que exigem ser responsável. E aí ele entra com essas armadilhas na vida da pessoa. Um outro grande é o vítima. Sabe aquela pessoa que tudo que acontece na vida dela de ruim, ela é a coitadinha, ela faz um drama danado, ela se acha que tudo que está acontecendo está desmoronando ao redor dela, e não deveria ter acontecido com ela, porque, oh meu Deus, isso aqui não deveria ter acontecido comigo, por que é que aconteceu comigo? Eu não mereço que tenha acontecido com isso comigo. Esse é o tipo de pessoa que tem um sabotador vítima. E ela age dessa maneira, ela age dessa maneira simplesmente porque ela quer ter atenção, ela precisa receber atenção. Quando ela não recebe a atenção, ela fica chateada. Então você pode perceber que tem algumas pessoas que você conhece com certeza que tem esse tipo de comportamento de vítima. Então ele também é muito ruim, porque o vítima também não gosta de assumir nenhum tipo de responsabilidade, ele foge disso. Então, quando você atribui alguma responsabilidade, chama as contas dessa pessoa, ela foge falando que não deveria ser com ela, que isso é injusto que está acontecendo com ela. Tá? Esses tipos de pensamentos, eles são daninhos, eles são nefastos. Eu trouxe alguns dos sabotadores aqui, mas são 10 no total que foram catalogados. E esses pensamentos, eles são nefastos. O problema é que esses pensamentos se confundem com os nossos pensamentos. Como assim? Como os sabotadores foram criados quando a gente era criança e foram por algum motivo, nós criamos esses sabotadores porque a gente teve algum benefício lá na infância que fazia com que a gente que criou esses sabotadores, eles se confundem diretamente com os nossos próprios pensamentos. E como eles se confundem, a gente acha que esses pensamentos são nossos, porém eles estão misturados entre os nossos verdadeiros pensamentos e os pensamentos dos sabotadores. O problema é que a gente não tem clareza quais são os pensamentos dos sabotadores e quais são os nossos pensamentos. E a ideia aqui, para você começar a interromper o processo, é você começar a identificar o tipo de conversa que acontece na sua mente. E aí você começar a checar, esse é um tipo de pensamento meu ou é um tipo de pensamento do sabotador? Quando você começa a ter um pouco mais de clareza quais são os padrões dos sabotadores, você começa a identificar
o tipo de padrão de mensagem que ele fica soltando exatamente todo o tempo na sua mente. E é isso que faz com que você comece a interromper os sabotadores. Você ficar presente ao que ele traz e aí depois identificar: esse pensamento é meu ou esse pensamento é do sabotador? Esse é um pequeno passo, tá? O que acontece? Todas as pessoas do planeta, todas sem exceção, existe um grande sabotador, que é o crítico. Acho que não preciso nem explicar, né? É aquele tipo de pessoa que vai lá e aponta o dedo e critica tudo está errado, e ele acha o defeito em tudo. Todos nós temos esse grande sabotador instalado na nossa mente. O importante é que a gente comece a minimizar as críticas em relação às outras pessoas. Quando a gente minimiza a crítica, a gente tira a força do sabotador crítico. E esse sabotador crítico, ele só pode ser desarmado, ele é como se fosse o chefão, o grande chefão. Ele só pode ser desarmado quando você desarma todos os outros sabotadores que são fortes na sua vida. Quando você consegue desarmar os outros grandes sabotadores, você consegue tirar a força desse grande sabotador que é o crítico. E é isso que faz com que a gente não consiga muita coisa na nossa vida. Por quê? Porque os sabotadores as mensagens dos sabotadores estão misturadas nos nossos pensamentos. E a gente se confunde com o que a gente pensa, são pensamentos nossos, com os pensamentos dos sabotadores. Beleza? Espero ter trazido um pouco de clareza sobre os sabotadores. São 10 grandes sabotadores. Se você quer saber mais, deixa sua mensagem aqui abaixo, compartilha com as pessoas que você acha que pode ajudar esse vídeo e te espero no próximo vídeo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.